Você sabia que ter uma boa estratégia de prova na hora de resolver o Enem pode te salvar? Porque a estratégia vai servir basicamente para te ajudar a acertar mais questões em menos tempo de prova, ou seja, otimizar o seu tempo e os seus acertos. Mas se você caiu aqui de paraquedas, de repente nunca ouviu falar, não sabe nem o que é uma estratégia de prova ou como que você monta uma, calma, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo certinho. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar da Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira da escola pública estudando sozinha da minha casa. Então eu venho aqui nos últimos 3 anos e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, se você está estudando para o Enem 2024, ainda está meio perdido, precisa de ajuda com cronograma de estudos, com como estudar redação, o que você precisa estudar, agora que a gente está entrando aí nessa reta final, está faltando quase que um mês só para o Enem. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente vai ter vídeo sobre tudo isso e nós teremos vídeos todos os dias durante as 2 semanas de prova do Enem para ajudar vocês cada vez mais a aumentar a nota. Então já se inscreve. A sua estratégia de prova do Enem vai funcionar como uma espécie de guia lá no dia da prova mesmo. Então o que acontece? Na hora que a maioria das pessoas receber a prova do primeiro dia ali da mão do fiscal de sala, o que elas vão fazer? Vão abrir aqui a prova. Ah, qual que é a primeira página? São as 5 questões de língua estrangeira, sejam elas inglês ou espanhol, depende do que você escolheu. Então vamos supor que eu escolhi inglês, abri aqui minha prova, vou começar a resolver então as questões de língua estrangeira e vou seguindo na ordem. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que se você apenas for seguindo o fluxo e fazendo a prova do Enem ali na ordem, você pode estar perdendo muito tempo e perdendo esse tempo você perde a chance de acertar mais questões também. Então você que está assistindo esse vídeo, você vai ser diferente. Você vai ter uma estratégia até para resolver a sua prova. Então, a ordem que você vai resolver, o que você vai fazer primeiro, o que você vai deixar para fazer depois. E hoje eu vou passar para vocês a minha estratégia, a que eu utilizei para conseguir ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal com o Enem 2020 e vou passar para vocês algumas coisas que vocês podem mudar para adequar ao que vocês precisam. Então, a gente vai conhecer a minha estratégia e uma coisa ou outra que der para mudar, eu sinalizo para vocês, ok? A gente vai dividir esse vídeo, então, em primeiro e segundo dia de prova do Enem. Eu vou passar para vocês as estratégias para ambos os dias. Então, vamos lá. Você recebeu o seu caderno de questões do primeiro dia de prova do Enem 2024. O que você vai fazer? Você vai lá no meio do seu caderno, entre as provas de linguagens e ciências humanas, para ver a proposta de redação. E quando eu digo no meio, fica bem no meio mesmo, gente. Então, abriu o seu caderno de questões, vai aqui na folha da proposta de redação. Aqui vocês vão encontrar o tema da redação e os textos motivadores. Então, no caso aqui, os do Enem 2020. O tema do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, vamos lá. Você vai ler com muita atenção o tema e os textos motivadores. E aí você vai lá para a última folha do seu caderno de questões, que é basicamente a folha de rascunho da sua redação. Por quê? Depois que você leu os textos motivadores e que você sabe o tema da redação, você vai pegar e aqui em cima, ó, aqui onde está Enem 2020, você vai anotar tudo que vier na sua cabeça em relação a esse tema. Então, você vai ter aquele primeiro brainstorming, digamos assim, aquela chuva de ideias. Você vai olhar e falar, o tema é o estigma associado às doenças mentais no Brasil, então, o que me lembra? Eu posso usar aquela série, 30 Reasons Why, aqui nessa redação, porque ela fala muito sobre saúde mental. Eu posso usar o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, por que tá tendo esse estigma associado a quem tem doenças mentais no Brasil? Então, tudo que vier na sua cabeça, por mais que seja bobo, você vai anotar. Então, leu a proposta de redação, os textos motivadores, teve aquele primeiro brainstorming e anotou tudo que vem na sua cabeça relacionado àquele tema de redação. O que você vai fazer? Você vai deixar essas ideias descansando um pouco ali de molho. Por quê? Nesse meio tempo, você vai resolver as 5 questões de língua estrangeira. Porque são 5 questõezinhas só, você resolve rapidamente e nisso você consegue deixar a sua cabeça esfriar, para você ir pensando mais naquele tema de redação, sabe? No seu subconsciente. Resolveu as 5 questões, aquele tema de redação ficou ali, ó, rodando na sua cabeça, você pensou mais um pouco nele? Ótimo. Agora sim você vai escrever o seu rascunho da redação, naquela mesma folha ali no final do seu caderno de prova. Então, só recapitulando rapidamente até aqui, porque se a gente não recapitular, vai ficando cada vez mais confuso. Então, vamos lá. Recebeu o seu caderno de questões, você vai lá no meio dele, vai ler a proposta de redação e os textos motivadores. Leu? Ótimo. Vai lá na folha de rascunho da redação e vai anotar
tudo que vier na sua cabeça sobre aquele tema. Por mais bobo que possa parecer, anote. Anotou? Tudo bonitinho? Ótimo. Você vai resolver as 5 questões de língua estrangeira, porque nesse meio tempo, o tema de redação vai ficar ali no seu subconsciente e tem uma grande chance de você lembrar de mais coisas que você não tinha lembrado, de você conseguir pensar melhor no tema. Então aquilo lá vai ficar ali na sua cabeça. Resolveu as 5 questões de língua estrangeira? Ótimo. Você vai agora sim escrever o rascunho da sua redação. Então, aquela primeira versão inteira da sua redação do Enem. Beleza, Duda, demorei aqui uns bons minutos para conseguir desenvolver o meu texto, mas consegui finalizar o rascunho da minha redação. Ótimo. Você vai deixar ele ali quietinho e ainda não vai passar limpo. Finalizou o rascunho, o que você vai fazer? Você vai resolver a prova de linguagens. Então, você vai lá, começou a resolver linguagens e uma coisa muito importante é, você não vai resolver a prova inteira de linguagens, você vai resolver as questões que você conseguir. Por quê? Muitas das vezes a gente perde muito tempo tentando resolver uma questão que simplesmente não flui, sabe? Você lê ali 2, 3, 4 vezes e parece que vira questão de honra, de meu Deus, não, eu sei resolver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, e nisso você vai perdendo tempo. E nesse tempo que você tá perdendo nessa questão aí, que possivelmente é uma questão difícil, que nem vai agregar tanto na sua nota no final por ser uma questão difícil, né, de acordo com a TRI, que é o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova, porque sim, questões do Enem têm pesos diferentes na sua nota. Então, você vai perder muito tempo nessa questão, tempo que você poderia estar resolvendo e acertando outras questões. Então, vamos lá. Chegou na prova de linguagens, você viu que você leu ali 2, 3 vezes, não conseguiu resolver a questão, pula. Não fica apegado à questão. Ah, não tô conseguindo, não tá fluindo, não tô sabendo a resposta, deixa ela pra lá, depois você volta e tenta resolver. Uma coisa que eu ouvi, inclusive, de uma professora aqui do YouTube, eu acho, na época que eu tava estudando pro Enem, é que quem pula passa. E, gente, isso é muito real. Então não fica quebrando cabeça com questão difícil. Não conseguiu resolver? Pula e vai para a próxima. Então você vai fazer isso durante toda a prova de linguagens. Resolve o que você conseguir. Resolveu o que você conseguiu da prova de linguagens? As que você via ali que não tinha jeito, que você não estava sabendo responder, você pulou? Ótimo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com humanas. Vai lá na prova de humanas, resolve tudo que você conseguir. Ah, Duda, li 3, 4 vezes, não tô sabendo resolver a questão. Pula, segue a vida e vai ser feliz que depois a gente se preocupa com isso. Então, resolve tudo que você conseguir de linguagens, depois todas que você conseguir de humanas. E uma coisa muito importante também, uma pergunta que parece um detalhe, mas que eu sempre recebo, é se você já deve ir passando pro gabarito enquanto você tá resolvendo. Então, resolvi a questão 30 aqui, vou lá e passo ela pro gabarito. Ou se você deixa para passar pro gabarito tudo no final. E, gente, eu nunca deixava para passar pro gabarito só no final. 2 estratégias que eu utilizava que para mim funcionavam muito bem. Ou eu já ia fazendo e as que eu tinha praticamente certeza da resposta eu já ia passando pro gabarito. Então, essa primeira leva de questões que você responde, que você vai pular as que você não sabe, então se você respondeu é porque você soube ali, você teve um raciocínio. Essa você já vai pegando e já vai passando pro gabarito. Ou então, Duda, eu acho muito trabalhoso porque tem que tirar o caderno de questões, abrir o gabarito e tal. Eu acho mais fácil fazer, por exemplo, resolvi ali 10 questões, vou passar essas 10 pro gabarito. Também funciona. Uma dica que eu dou para vocês é não deixar de jeito nenhum para passar tudo pro gabarito no final. Porque no final da prova você já vai estar com a cabeça cansada, você já vai ter resolvido ali 4 horas de prova seguida. E no que você vai passando ali pro gabarito, na correria, no automático, a chance de você errar alguma coisa por estar passando todas de uma vez é muito grande. E, gente, perder questão porque você errou na hora de passar pro gabarito é uma tristeza que, assim, você nunca esquece desse erro seu. Nunca. Então, só não façam isso, só não deixem para passar tudo de uma vez no final. Mas, Duda, eu vou então resolvendo e as que eu tiver uma certa certeza ali da resposta, eu já vou passando. Ótimo. Duda, eu prefiro resolver de 5 em 5 questões e ir passando pro gabarito. Seguindo, então, com a nossa estratégia de prova, e vamos recapitular mais uma vez o que a gente fez até aqui, para ter certeza que todos vocês estão aqui comigo, que a gente está entendendo e que está claro. Então vamos lá. Recebeu sua prova do Enem do primeiro dia, o que você vai fazer? Vai ver a proposta de redação. Vai ler os textos motivadores, ótimo. Vai lá na folha de rascunho, vai ter aquele primeiro brainstorming, vai anotar tudo o que vier na sua cabeça relacionado àquele tema da redação. Fez isso? Deixa esse tema aqui descansando, né, ali na sua cabeça e vai resolver as 5 questões de língua estrangeira porque é rapidinho. Nesse meio tempo, a ideia da redação vai ali madurando na sua cabeça. Resolveu as 5 questões de língua estrangeira? Ótimo. Vai lá e escreve
todo o rascunho da sua redação. Conseguiu desenvolver seu rascunho? Deixa ele lá quietinho e vai resolver as questões que você conseguir de linguagens. Lembrando, se você não sabe, leu ali 2, 3 vezes, não conseguiu resolver, pula, deixa para depois. Então, resolve todas que você consegue de linguagens, depois resolve todas que você consegue de humanas. Beleza, Duda, consegui, já fui passando pro gabarito, tudo ótimo. Agora sim, você vai passar a limpo a folha de rascunho da sua redação. Por quê? A folha de rascunho, ela fica atrás do seu caderno de prova e, como o próprio nome já diz, é uma folha de rascunho. Você ainda tem que passar a sua redação para a folha oficial de redação. Então, nesse momento que você já respondeu o que você sabia, tanto de linguagens quanto de humanas, você vai passar a sua redação a limpo. Por quê? Nesse meio tempo que você deixou ali o seu rascunho quietinho, na hora que você volta para ler o seu texto, você não tá mais com o olhar viciado. Porque sabe aquela coisa de que quando a gente escreve nosso próprio texto e depois volta para revisar logo em seguida, você deixa passar muita coisa? É por isso. Então é sempre bom que você dê esse tempo, porque aí quando você voltar de novo pro seu texto, você já vai estar com outros olhos. Você vai conseguir perceber errinhos de gramática, errinhos de ortografia. Você vai ler e vai falar, ai, na hora que eu escrevi essa parte aqui parecia que estava legal, mas não tá muito não, vou mudar, vou ajeitar essa parte aqui do meu texto. Então tudo isso você vai conseguir fazer porque você deixou seu texto descansando ali. Então ótimo, passou sua redação a limpo, ela tá na folha oficial ali bonitinho. Agora sim, com o tempo que nos resta de prova, a gente vai tentar resolver aquelas questões que você não tinha conseguido. Primeiro de linguagens, depois de humanas. Então, ótimo, você já tem a sua estratégia de prova do primeiro dia. Agora, aqueles fatores variáveis que eu falei para você, que dependendo vão mudar, porque essa é a minha estratégia, é o que funcionava para mim. Então vamos lá. Primeira coisa que pode afetar essa estratégia de prova é se alguma das áreas do conhecimento, ou ciências humanas ou linguagens, tem um peso maior para você. Por quê? Algumas universidades, elas adotam um peso maior para determinadas áreas do conhecimento do Enem, dependendo do curso que essa pessoa quer fazer. Então vamos supor que você quer fazer jornalismo na UFO. A UFO não adota pesos, mas isso aqui é só um exemplo. Então você quer fazer jornalismo aqui em Uberlândia e para jornalismo na UFO, o peso da prova de linguagens é 3 e o peso da prova de humanas é 2. Aí ótimo, você vai resolver primeiro linguagens do que humanas. Por quê? Linguagens têm um peso maior. Na hora que você for resolver linguagens ali primeiro, você vai estar um pouco menos cansado, a chance de você conseguir acertar mais questões de linguagens é maior. Agora não, Duda, é o contrário. Para mim, ciências humanas tem peso 2 e linguagens tem peso 1. Aí você vai inverter. Ao invés de você ir lá e resolver primeiras que você consegue de linguagens, você vai resolver primeiras que você consegue de humanas, entendeu? Então, se a faculdade que você quer adota pesos, aí você inverte e deixa em primeiro lugar aquela que tem um peso maior para você. Tudo certo? Vamos para nossa estratégia do segundo dia de prova, então? Gente, agora que vocês já sabem a estratégia do primeiro dia de prova, eu preciso admitir que a do segundo é fichinha, é muito mais simples. Por quê? No segundo dia não tem toda essa questão da redação, não tem as 5 questões de língua estrangeira, é só matemática e ciência da natureza. Então isso acaba tornando as coisas mais fáceis para nós. Então vamos lá. Recebeu a sua prova do Enem, a primeira coisa que você vai começar é resolvendo as questões que você souber de matemática. Ah, Duda, por que de matemática? Porque a TRI, teoria de resposta ao item, mais uma vez, o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova, que algumas áreas do conhecimento acabam tendo notas ali maiores do que as outras e etc. A TRI de matemática, ela tende a ser uma TRI mais legal, digamos assim. Acertando menos questões, você consegue ficar com uma nota maior. Então, por isso, você vai começar o seu segundo dia de prova resolvendo matemática. Então, você vai lá, resolve todas as questões que você conseguir de matemática. Mais uma vez, não está conseguindo? Pula, deixa para o final que depois a gente vê. Resolveu tudo que você conseguiu de matemática? Ótimo, se lembra de ir passando para o gabarito, só que agora você vai resolver tudo que você conseguir de ciências da natureza. Resolveu o que você conseguiu de ciências da natureza, vai passando mais uma vez para o gabarito, e agora sim, que você resolveu todas as que você conseguiu, você vai voltar para aquelas que você deixou para trás e vai tentando resolver. Mais uma vez, essa estratégia ela pode mudar se, por exemplo, ciências da natureza tem um peso maior do que matemática para você. Se você quer fazer, sei lá, medicina e a sua universidade ela adota peso. Então, por exemplo, ciências da natureza tem peso 3, enquanto matemática tem peso 1. Aí é óbvio que você vai começar resolvendo ciências da natureza. Mas caso contrário, Duda, a universidade que eu quero não adota peso, ou então adota peso, mas matemática e natureza tem o peso igual para mim.
você vai começar com matemática. Gente, eu tô achando que esse vídeo ficou muito longo, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham anotado a ordem das coisas, porque isso ajuda muito a visualizar. Ter uma estratégia de prova realmente vai fazer uma diferença tremenda. Pode parecer que não, mas faz diferença sim. E eu quero dizer também que eu sei o quanto estudar para Enem é complicado, ainda mais agora que a gente tá entrando nessa reta final, é muita pressão, é muito medo e insegurança de não dar certo, de todo esse esforço que você empregou até aqui ser em vão, ou você fica com aquele peso na consciência de caramba, devia ter começado antes, devia ter estudado mais. Mas nesse momento, tenta não pensar nesse tipo de coisa, entende? Ah, devia ter começado antes, mas você não começou antes e agora você vai correr atrás do prejuízo. Ótimo. Ah, mas e se der tudo errado e todo o meu esforço foi em vão? Possivelmente vai dar tudo errado mesmo se você ficar com esse pensamento, porque se nem você tá acreditando em você mesmo. Então, assim, eu só quero dizer que vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar comigo, podem contar com o canal. A gente vai ter muito conteúdo sobre Enem. Depois também como usar a nota, SISU para Unifies. Eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa trajetória. Então já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Por falar em conteúdos, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. A gente tá tendo conteúdo exclusivo de Enem lá no Chicoteco e no Insta. Vocês conseguem acompanhar tudo da rotina universitária em primeira mão. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!